O que você faria se a única coisa que você tinha sobrado no mundo era um cavalo quebrado e um único dólar? Quando um cowboy demitido e seu Mustang envelhecido compram uma cabana nativa abandonada por apenas US$, todos esperam o mesmo final. Fracasso, colapso, outro homem desaparecendo na poeira do deserto. Mas a verdade esperando dentro daquela cabana esquecida é maior, mais antiga e muito mais transformadora de vida do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Fique perto, porque o que acontece a seguir não apenas reconstrói um lar, ele reescreve uma vida. Caleb Reed sabia algo. Estava errado no momento. Ele pisou para fora no quintal naquela manhã. O ar sentiu-se mais pesado que o usual. O tipo que pairava baixo sobre o rancho de Arenito sempre que problemas estavam se formando. Cavalos arrastavam-se em seus currais. Poeira girava em espirais preguiçosas pelo chão, e o céu esticava-se em um azul pálido, quebradiço, muito quieto, muito parado. Após mais de 10 anos trabalhando sob os antigos proprietários, Caleb havia aprendido como ler um lugar do jeito que outros homens liam livros. Hoje, o rancho estava dizendo a ele algo que ele não queria ouvir. Ele selou o cavalo do jeito que ele sempre fazia, apertando tiras, checando cascos, murmurando uma palavra calma para seu velho Mustang Dusty. Ele varreu o quintal, consertou a tranca quebrada na porta do celeiro e arrastou o feno até o suor escorrer por suas costas. A rotina mantinha suas mãos ocupadas mesmo quando sua mente recusava-se a se acalmar, porque no fundo ele já sabia. No momento em que Bryce Holden, o novo proprietário, mandou chamá-lo, o sol mal havia passado do cume. Reed Bryce disse de trás de uma mesa que não lhe convinha uma coisa polida colocada desajeitadamente em um escritório feito para trabalho, não para exibição. Sente-se. Caleb não sentou. Ele não precisava. Bryce não perdeu tempo. Estamos seguindo uma direção diferente. Equipes mais rápidas, mãos mais jovens. Você entende? Caleb permaneceu em silêncio. Palavras não consertariam isso, e implorar só aviltaria os anos que ele havia dado a esta terra. Bryce o observou, esperando algum tipo de protesto. Quando nenhum veio, ele encostou-se e cruzou os braços. Não há mais espaço para o velho jeito de fazer as coisas, ele disse. E isso inclui seu cavalo. Caleb sentiu algo dentro dele enrijecer. Dusty é meu. Ele é lento, Bryce respondeu com um encolher de ombros. Come como se ainda estivesse puxando carroças. Ele não é útil aqui. Caleb deu um passo à frente, sua voz baixa. Ele vai onde eu vou. Bryce acenou com a mão, já entediado com a conversa. Ótimo, mas vocês dois estão fora da propriedade ao pôr do sol. Assim mesmo, 10 anos reduzidos a um punhado de palavras indiferentes. Caleb saiu pelos portões sem olhar para trás. Os homens com quem ele havia trabalhado por anos não o encararam. Alguns acenaram por hábito, mas a maioria continuou com suas tarefas, como se ele já fosse um fantasma, passando por um lugar ao qual ele não pertencia mais. Dusty seguiu logo atrás, as orelhas do velho Mustang se contraindo com a mudança no ar. Caleb apoiou a mão em seu pescoço. Somos só você e eu agora, ele murmurou. Dusty esfregou seu ombro, e por um momento, isso foi o suficiente para manter Caleb em movimento. Eles viajaram leves porque não havia muito para trazer. Caleb carregava uma mochila surrada recheada com 2 camisas, uma jaqueta remendada, um canivete, fósforos e um cobertor enrolado cujas bordas desfiadas pioravam a cada inverno. Sua bolsa de dinheiro continha o que restava de seu pagamento final, mal o suficiente para durar uma semana. Dusty carregava o resto, uma cantina amassada, uma panela de estanho e alguns restos de comida. Não muito de um futuro, mas melhor do que ficar onde não eram desejados. Eles viajaram pela região dos 4 Cantos, Arizona, Utah, Colorado, Novo México, seguindo estradas de terra vermelha e longos trechos de terra vazia que engoliam o ruído por completo.
À noite, eles dormiam sob céus tão amplos que pareciam irreais. Dusty ficava perto, o calor de seu corpo, um conforto contra o frio rastejante do deserto. Caleb dividia qualquer comida que ele conseguia comprar, sempre dando a Dusty a maior parte. O cavalo o havia carregado através de tempestades e secas e estradas quebradas. O mínimo que Caleb podia fazer era garantir que ele não passasse fome. Algumas noites o vento aumentava, arrastando areia sobre seu saco de dormir como pequenas facas. Outras noites eles encontravam pequenas cavidades na rocha para se abrigar, e Caleb sussurrava na escuridão apenas para ouvir sua própria voz. Amanhã será melhor, Dusty. Tem que ser. Dusty mexia uma orelha como se concordasse. Mas a verdade era mais difícil. Caleb não tinha plano, apenas milhas. Red Mesa era pouco mais que um aglomerado de edifícios agarrados à beira do nada. Uma loja de conveniência, um restaurante com 2 mesas e um tribunal do tamanho de um galpão de ferramentas. Caleb parou para a água e talvez direções para um rancho procurando ajuda. Mas enquanto ele amarrava Dusty a um poste do lado de fora da loja, algo no quadro de avisos chamou sua atenção. Um papel pendia torto, com as pontas enroladas pelo vento e sol. Leilão de propriedade não reclamada. Cabana Navajote abandonada. Lance inicial Unoi. Caleb piscou, então piscou novamente. Um nó malo por uma cabana. Ele se aproximou. A impressão estava desbotada, quase ilegível. Um conjunto de coordenadas apontava para algum lugar profundo na região de Shiprock. Terra isolada, país selvagem. Ele leu o folheto 3 vezes, pensando talvez estivesse perdendo algo. Mas não, lá estava. Um telhado, mesmo um quebrado por um único dólar. Pela primeira vez em semanas, algo agitou-se dentro dele. Não esperança, ele não ousava chamar assim, mas como possibilidade. Dentro da loja, ele colocou o folheto no balcão. Você conhece este lugar? O lojista franziu a testa. Aquela cabana, pessoal, não cheguem perto dela. Esteve vazia por mais tempo do que eu estou vivo. Uma mulher empilhando latas por perto acrescentou. É amaldiçoada. Meu irmão jura que ouviu vozes lá dentro uma noite. E luzes. Nenhum fogo deveria queimar daquela cor. Caleb esfregou o queixo. Ainda em pé, mal, o lojista murmurou. Por que você está pensando em comprá-la? Caleb olhou para Dusty, esperando do lado de fora, caudas abanando lentamente. Talvez, ele disse. O lojista balançou a cabeça, meio divertido. Boa sorte, então. Você vai precisar. Mas Caleb não estava procurando sorte. Ele estava procurando abrigo. E mesmo um telhado amaldiçoado batia dormir ao ar livre assim que o inverno chegasse. A sala do leilão cheirava a madeira velha e papel mais velho. Apenas 4 pessoas se incomodaram em comparecer, todas elas encostadas na parede dos fundos, como se tivessem sido arrastadas para lá. Caleb estava afastado, um chapéu na mão, Dusty amarrado lá fora, bebendo de um bebedouro. O escrivão do condado leu uma lista de ferramentas, sucata de equipamento e 2 acres de terra agrícola seca que ninguém queria. Então ele limpou a garganta. Último item, cabana Navajo abandonada. Lance mínimo um hoje. Ouço esnu o silêncio. O escrivão encolheu os ombros. Alguém? Caleb levantou a mão. Um casal de homens bufou, um até sorrindo para o absurdo disso. Um cowboy desempregado com um cavalo passado do seu auge, comprando uma ruína que ninguém ousava reclamar. Use Caleb disse claramente. O escrivão levantou seu martelo. Mais algum lance? Mais silêncio. Vendido. O martelo bateu com um baque surdo. O som pareceu final. Uma porta se fechando ou talvez se abrindo. Caleb respirou lentamente, incerto se ele acabara de salvar sua vida ou cometer o pior erro que ele já cometeria. Quando a multidão se dispersou, um homem nativo idoso deu um passo à frente. Seu cabelo grisalho pendia em uma longa trança por suas costas, e seus olhos escuros pareciam esculpidos da própria terra. Você é Caleb Reed? Ele perguntou.
Sim, senhor. O homem entregou-lhe uma escritura dobrada. Meu nome é Thomas Yaze. Eu arquivei o aviso original anos atrás. Aquela cabana. Ele pausou, estudando Caleb como se pesasse algo invisível. Ela não escolhe muitas pessoas. Se ela o escolheu, seja respeitoso e seja cuidadoso. Caleb franziu a testa. Cuidadoso com o quê? Thomas apenas balançou a cabeça. Você entenderá quando chegar lá. Antes que Caleb pudesse perguntar mais, o velho se afastou, seus passos silenciosos sobre as tábuas empoeiradas. Caleb olhou para a escritura em sua mão. Seu nome estava escrito na parte inferior com tinta irregular, ao lado de um selo do condado. A cabana, sua cabana, por os Ujiones. A jornada para a cabana levou o resto do dia. Caleb seguiu uma estrada de terra tão desbotada que mal existia mais. A terra se abria ampla em todas as direções. Mesetas vermelho-ferrugem, arbustos do deserto, longas sombras esticando-se finas enquanto o sol começava a cair. Dusty trotava fielmente ao seu lado, apesar do frio crescente. Se você fosse Caleb, você realmente arriscaria uma cabana que custa apenas 1 Nile. E por que o preço era tão baixo? Havia algo escondido lá o tempo todo? Diga-nos o que você pensa. E não se esqueça de se inscrever antes de entrarmos na parte mais incrível da história. A cabana apareceu assim que o último filete de luz solar se espalhou pelas planícies Navarro. A princípio, Mississippi parecia uma sombra, apenas um contorno escuro e curvado contra a terra vermelha. Mas à medida que Caleb e Dusty se aproximavam, aquela sombra tomou forma, erguendo-se do deserto como os ossos cansados de algo que um dia esteve vivo. O que restava do telhado havia desabado para dentro, expondo costelas de velhas vigas de madeira que se projetavam como ossos quebrados. Metade da estrutura parecia se inclinar para longe de si mesma, como se estivesse se escorando contra o vento por tempo demais. A única porta da frente pendia torta, uma dobradiça enferrujada, tão instável que até um sussurro de vento a fazia bater contra o batente com um baque surdo e sinistro. Fendas dividiam as paredes por toda parte. Buracos grandes o suficiente para coiotes ou cães vadios deslizarem sem precisar abaixar a cabeça. Caleb parou a poucos metros de distância, assimilando toda a verdade do que seu Musanemoy havia lhe comprado. Essa coisa está de um bom sopro de cair de vez, ele murmurou para si mesmo. Dusty bufou suavemente ao seu lado, as orelhas se movendo para frente e para trás, como se avaliasse a estrutura com igual falta de entusiasmo. Caleb respirou fundo e deixou a decepção passar por ele como o vento. Nós começamos de lugares piores, não é, amigo? Ele disse calmamente, acariciando o pescoço de Dusty. O cavalo inclinou-se suavemente ao toque, e como nenhum deles tinha para onde ir, Caleb caminhou em direção à porta cedida e a empurrou para abrir. O som que o saudou foi um longo, cansado, gemido de metal, reclamando após muitos anos de ter sido esquecido. A dobradiça protestou alto, rangendo como algo acordando de um sono indesejado. Caleb parou na soleira da porta, deixando seus olhos se ajustarem. O interior da cabana estava escuro, embora uma luz fraca filtrasse por buracos no telhado. O lugar cheirava a terra úmida, fumaça de fogo antiga e algo mais velho. Ainda o tempo se assentando nos veios da madeira. Poeira pairava no ar, girando através dos feixes de luz, como espíritos à deriva. Então ele notou as marcações nas paredes, símbolos desbotados pintados há muito tempo por mãos que entendiam esta terra melhor do que ele jamais entenderia. Um sol com raios flamejantes, um pássaro em pleno voo, linhas verticais representando chuva e o contorno fraco de uma impressão de mão, pequena, delicada, pressionada na madeira, como se alguém tivesse deixado um último adeus. Uma fogueira estava em um canto, cheia de cinzas longas e frias. Ao lado dela,
Um pedaço de madeira carbonizada estava ereto, como se alguém tivesse apagado a chama de repente, e nunca mais voltado. O chão rangia a cada passo que Caleb dava, e várias tábuas estavam faltando completamente, deixando manchas escuras de terra abaixo onde pequenas plantas haviam começado a crescer. Ele se abaixou e pegou um pedaço de madeira queimada. Ele se desfez entre seus dedos, deixando fuligem em sua pele. Alguém amou este lugar uma vez. Ele sussurrou. Parece errado o quão vazio está agora. Dusty cutucou seu ombro por trás, soprando ar quente contra o pescoço de Caleb. Era como se o cavalo não quisesse que ele ficasse parado demais dentro daquele silêncio. Caleb acenou com a cabeça. Sim, vamos nos acomodar. O vento já estava aumentando quando ele saiu novamente. A temperatura caía rápido após o pôr do sol nesta parte do deserto. Ele examinou a cabana em busca de qualquer coisa que pudesse usar e avistou uma tábua que havia caído do telhado, ainda quase intacta. Ele a arrastou para a porta e a encostou no lugar usando pedras para escorá-la. A porta não fechou perfeitamente, mas pelo menos não balançava mais livremente. Lá dentro, ele juntou folhas secas, galhos quebradiços e alguns galhos mais longos que havia puxado de um junípero meio morto na frente. Ele acendeu um fósforo e atiçou a chama até que ela pegasse. O fogo brilhava fracamente, lutando contra as correntes de ar que passavam pelos buracos nas paredes, mas eventualmente se transformou em um pulsar bruxuleante de laranja. Dusty circulou uma vez e deitou-se perto de Caleb, seu corpo quente bloqueando a maior parte do vento que se infiltrava por baixo da porta. Caleb apertou o casaco, sentou-se com as costas contra a parede e ouviu a noite se desenrolar ao seu redor. O frio pressionava através da cabana como dedos procurando por fraquezas. O vento encontrava cada fenda na madeira, deslizando pelas frestas e fazendo o fogo dançar erraticamente acima deles. O telhado se movia e rangia, reclamando em notas longas e trêmulas. Caleb cochilou apenas para acordar bruscamente minutos depois, quando uma rajada violenta atingiu a cabana. Dusty levantou a cabeça, músculos tensos, orelhas alertas. Calma, garoto. Caleb sussurrou, embora seu próprio coração estivesse batendo forte. Outra rajada de vento atingiu a lateral da cabana. A tábua estremeceu, soltando uma série de estalos agudos, a madeira dobrando, forçando, quase cedendo. Apenas vento, ele murmurou, colocando a mão no pescoço de Dusty para acalmá-lo e talvez para se firmar também. Apenas vento. Ou assim espero. Mas à medida que a noite avançava, a cabana fazia mais barulho do que parecia natural. Às vezes, soava como alguém ou algo empurrava contra as paredes externas. Um som de arrasto, um baque, um gemido suave levado pelo vento. Esta terra tem história, Caleb pensou, apertando mais o casaco e forçando-se a deitar de novo. E esta casa se lembra dela. Ele dormiu em explosões curtas e inquietas. Toda vez que ele abria os olhos, Dusty estava acordado, de guarda, as orelhas, agitando suas formas, movendo-se na escuridão além das paredes finas. Não perigo, não exatamente, mas como presença. O sol da manhã lançou uma luz dourada desbotada sobre o deserto, aquecendo a terra rachada, mas fazendo pouco pelo frio profundo nos ossos dentro do corpo de Caleb. Ele se espreguiçou, estremecendo com a rigidez em seus ombros de dormir em tábuas de chão irregulares. Tudo bem, ele disse, espanando a poeira de suas calças. Hora de ver o que podemos salvar. Ele andou pelo perímetro da cabana, avaliando os danos. A estrutura parecia ainda pior à luz do dia. A parede traseira inclinava-se para fora, mal apoiada por sua estrutura restante. Buracos grandes o suficiente para passar um braço revestiam os lados. O telhado tinha 3 grandes aberturas. A fundação, se é que se podia chamar assim, não era mais do que terra compactada. Ainda assim, Caleb não era do tipo que se afastava de um trabalho duro.
Ele passou a manhã recolhendo os restos que podia encontrar, tábuas caídas que não tinham apodrecido completamente, galhos grossos o suficiente para servir como suportes improvisados, pedras planas que ele podia encaixar sob cantos instáveis. Ele as separou em pilhas, madeira aqui, pedra ali, qualquer coisa questionável jogada de lado. Então ele começou a trabalhar. Ele empurrou pedras sob a viga mais baixa na parede inclinada, forçando a estrutura a ficar ereta 1 centímetro por vez. Ele usou longos galhos como escoras, cravando-os na terra em ângulos antes de amarrá-los com pedaços de corda velha que ele havia salvo das ruínas do celeiro atrás da cabana. Cada nó apertava a espinha da cabana. Cada cunha de pedra lhe dava mais um fôlego de vida. Aguente firme, ele murmurou. Apenas aguente firme. Para o telhado, ele subiu cuidadosamente, testando cada degrau antes de colocar peso nele. Ele arrastou as tábuas quebradas que havia coletado e as colocou sobre a fenda aberta, prendendo-as com tiras de pano de sua mochila. Não era bonito, mas bloquearia o pior do vento. Horas se passaram. O sol subiu e desceu pelo céu, transformando a terra vermelha em cobre, depois em ferrugem. O suor misturado com poeira na pele de Caleb, secando em uma camada áspera que ele não se incomodou em limpar. No final da tarde, ele se afastou para olhar seu trabalho. A cabana não parecia boa, longe disso, mas parecia mais estável, um pouco menos condenada, como uma mula velha e teimosa decidindo que ainda não estava pronta para desabar. Dusty sacudiu o rabo e se aproximou, tocando o focinho em um dos novos suportes. Caleb riu. Sim, eu sei que não é perfeito, mas é alguma coisa. Naquela noite o vento voltou, mas a cabana resistiu melhor do que antes. As paredes tremeram, mas não cederam. O telhado gemeu, mas não se abriu. Caleb permitiu-se um pequeno sorriso enquanto adicionava madeira ao fogo. Mas Dusty permaneceu alerta. Ele ficou na porta, as orelhas se mexendo a cada movimento de areia lá fora. Várias vezes ele bufou suavemente, pisando uma vez, mas nunca se afastando de seu posto. O que você ouve lá fora? Caleb sussurrou. Dusty não respondeu, mas a tensão em seu corpo falava por ele. A terra parecia vigilante, como se o próprio deserto estivesse estudando os novos ocupantes da casa esquecida. Essa sensação de ser observado permaneceu com Caleb com o passar dos dias. Quando ele estava lá fora recolhendo materiais, às vezes ele sentia olhos sobre ele. Quando ele trabalhava na cabana, o vento parecia assobiar diferente através das rachaduras, como se estivesse carregando mensagens que ele não deveria entender. Mas nenhum perigo jamais veio, apenas aquela consciência. Determinado a tornar o lugar habitável, ele retomou a limpeza. Ele arrancou tábuas podres, varreu pilhas de folhas e detritos e empurrou tudo o que estava quebrado ou inútil para fora. Usando terra misturada com pequenas pedras, ele compactou o chão até que pelo menos parecesse sólido sob seus pés. Ele designou um canto para dormir, colocando uma espessa camada de grama seca e tecido para isolar do frio. Cada noite terminava da mesma forma. Fogo. Estalando Dusty, descansando com as pernas dobradas sob ele. Caleb limpando o suor da testa enquanto estudava a cabana na luz fraca. Ela ainda estava frágil, ainda esfarrapada. Mas pela primeira vez, ela estava começando a parecer que queria ficar de pé. Caleb exalou longo e devagar, deixando suas costas afundarem contra a parede remendada. Só mais uma noite, ele disse a ela. Vamos passar por mais uma noite. Lá fora, o vento do deserto varria a terra, sussurrando entre as pedras. Dentro da cabana, quebrada, teimosa, desafiadora, permanecia de pé, e lentamente, noite após noite, Caleb também se erguia. A manhã começou envolta em branco. Uma espessa névoa cobria o chão, como um cobertor pesado suavizando as bordas do deserto, engolindo os arbustos,
e árvores baixas transformando o mundo ao redor da cabana de Caleb em algo pálido e onírico. Ele saiu, esperando frio, mas o ar estava mais frio. Ainda, afiado, úmido, roubando o fôlego. Mesmo o sol nascente, geralmente feroz e inegável neste canto da nação Navajo, não conseguia atravessar a névoa. Apenas um brilho fraco marcava onde ele lutava por trás das nuvens. Dusty pastava silenciosamente perto da borda da clareira, seus velhos cascos afundando ligeiramente no solo úmido. O Mustang mastigava lentamente, calmamente, até que sua cabeça subitamente levantou. Suas orelhas se projetaram para frente. Sua cauda se moveu uma vez. Ele congelou, olhando para o trecho baixo de arbustos que levava ao riacho. Caleb parou no meio do passo. "O que é, garoto?" Dusty não se moveu. Um som suave, fraco, quase engolido pela névoa, alcançou os ouvidos de Caleb. Um gemido, talvez, ou um animal ferido tentando puxar o ar através da dor. A coluna de Caleb enrijeceu. Aquilo não era um coiote, nem um cervo. Parecia humano. Ele pegou as rédeas de Dusty e começou a caminhar em direção ao caminho estreito que descia para o riacho. A cada passo, a névoa se espessava ao redor deles, girando em suas pernas, agarrando-se aos seus casacos. O som veio novamente, mais perto desta vez, mais fraco do que antes. Um gemido molhado e sufocado. O coração de Caleb acelerou. Ele soltou as rédeas e correu. Ele abriu caminho pela grama alta, os talos quebradiços roçando em sua jaqueta. Ele escorregou pela última encosta até a beira da água e parou bruscamente. Lá, meio escondida entre os juncos, estava uma forma humana encolhida sobre si mesma. A princípio, ele não conseguiu dizer se era uma mulher ou uma garota. Lama manchava as roupas, folhas e galhos emaranhados no cabelo. O corpo tremia violentamente, como se o frio estivesse tentando desintegrá-lo. Caleb ajoelhou-se, afastando os detritos do rosto. Uma jovem mulher nativa olhou para ele com olhos vítreos, brilhantes de febre. Suas bochechas estavam pálidas sob o rubor da febre, lábios tingidos de um preocupante tom de azul. Ela tentou se empurrar para trás, mas seus braços cederam sob ela. "Calma", Caleb murmurou. "Você está machucada." Ela ofegou quando ele tocou seu ombro, um reflexo de dor e pânico. Sua perna torcida em um ângulo antinatural disse mais do que ela podia falar. O inchaço ao redor do joelho e da panturrilha já era grave. Ela lutou para formar palavras. "Não, não me leve de volta." E então seus olhos reviraram e ela desmaiou em seus braços, inconsciente. Caleb olhou para ela por um momento, para a névoa enrolando-se ao redor deles como fumaça branca. Ela não podia ficar ali. Não naquele frio. Não naquela condição. Com movimentos cuidadosos, ele a levantou, embalando seu peso em seus braços. Ela era mais leve do que ele esperava. Leve demais para alguém da idade dela. "Aguente firme", ele murmurou. "Nós vamos te aquecer." Ele assobiou agudamente. Dusty trotava pela encosta, a preocupação evidente em seus olhos escuros. Caleb colocou a garota suavemente nas costas do cavalo e a prendeu com uma corda para que ela não caísse. Dusty suportou o peso sem reclamar, permanecendo firme até que Caleb subisse ao lado deles e pegasse as rédeas. "Vamos levá-la para casa", ele disse. E Dusty se moveu. De volta à cabana, Caleb rompeu para dentro, fechando a porta com um chute atrás dele. O frio lá fora apenas aguçou a urgência dentro do quarto escuro. Ele deitou a jovem perto da fogueira e trabalhou rapidamente, quebrando sua pilha de lenha e acendendo um fósforo. Chamas subiram quentes e brilhantes, lambendo o ar com línguas amarelas famintas. Ele esquentou água em sua panela de estanho e mergulhou um pano, limpando suor e sujeira de sua testa. Sua pele queimava sob seu toque, sua respiração saindo em arfadas irregulares e rasas. Ele tirou o tecido molhado grudado em seus membros, envolvendo-a em seu próprio casaco.
Então ele voltou sua atenção para a perna dela. Desculpe, ele sussurrou enquanto tocava o membro inchado. Ela estremeceu mesmo inconsciente. Caleb firmou seu joelho e tateou o osso. Não era uma fratura limpa, uma desagradável. Ele olhou ao redor para qualquer coisa que pudesse servir como talas. 2 finos pedaços de madeira estavam perto da porta, caídos do teto dias antes. Ele os descascou com sua faca, dimensionou-os cuidadosamente. Então os prendeu à perna dela com uma tira de corda rasgada e parte de seu saco de dormir. Quando ela se mexeu tentando empurrar suas mãos, ele falou gentilmente: Eu não estou aqui para te machucar. Você está segura, eu prometo. Seus olhos se abriram por um batimento cardíaco, selvagens, assustados, perdidos, e então se fecharam novamente. Caleb sentou-se sobre os calcanhares, exalando profundamente. Você ficará bem, ele disse, sem ter certeza se estava tranquilizando-a ou a si mesmo. Por horas, ele a alimentou com pequenos goles de água morna sempre que ela emergia, murmurando para ela, até que ela caísse de volta em um sono febril. Lá fora, Dusty caminhava perto da porta, sempre vigilante. A noite chegou quando a mulher, que ele agora estimava ter não mais de 22 ou 23 anos, abriu os olhos completamente. Ela se endireitou tão de repente que Caleb quase derramou a água que estava segurando. Calma, ele disse, levantando as mãos. Você está machucada. Você está segura. Ela olhou ao redor da cabana com suspeita, os olhos correndo de parede a parede como se estivesse procurando saídas ou ameaças. Quando seu olhar pousou em Caleb, ela enrijeceu. Quem é você? Onde estou? Caleb ficou vários pés atrás, dando-lhe espaço. Meu nome é Caleb Reed. Eu a encontrei perto do riacho esta manhã. Eu a trouxe aqui para mantê-la aquecida. Ele acenou para o fogo. Você estava congelando. Ela não parecia convencida. Seus olhos se voltaram para Dusty, deitado perto da porta. O Mustang encontrou seu olhar calmamente, como se oferecendo uma garantia que Caleb não podia. Ela relaxou uma fração, mas apenas uma fração. Você não me levou de volta, ela sussurrou. Eu não a levei a lugar nenhum, exceto aqui, ele respondeu. E ninguém virá buscá-la a menos que você peça. Ela o estudou por um longo momento, então se virou, puxando o casaco dele mais apertado em torno de si. Ela não falou novamente, mas ficou. Os próximos dias passaram em um ritmo frágil. Caleb limpava suas feridas, a ajudava a beber, a alimentava com a pouca comida que tinha. A febre recuou lentamente, como uma maré que precisava ser retirada com paciência e cobertores quentes. O inchaço em sua perna começou a diminuir. Ela não era muito de conversa a princípio. Toda vez que Caleb se aproximava, ela o observava cuidadosamente como alguém que já havia sido caçado antes e esperava que fosse novamente. Ela dormia levemente, acordando ao menor ruído. Mas Dusty, que instintivamente se mantinha entre ela e a porta, parecia confortá-la sem esforço. Uma manhã, enquanto o sol lançava uma luz fraca no chão da cabana, ela falou inesperadamente. Meu nome é Nena, ela disse. Caleb pausou no meio do passo. Na, ele repetiu. Bom finalmente saber como te chamar. Ela não sorriu, mas seus ombros relaxaram ligeiramente. Com o passar das horas, as palavras começaram a jorrar dela. Não rapidamente, não livremente, mas pedaço por pedaço. Como alguém finalmente escolhendo abrir uma porta que havia mantido barricada por anos. Eu voltei aqui para buscar algo, ela murmurou uma tarde, olhando para o fogo. Caleb se virou da parede que ele estava reforçando. Para esta terra, ela assentiu. Minha família viveu aqui por gerações. Ela traçou um dedo trêmulo ao longo do chão de terra compactada. Meu pai e meu avô, seus pais antes deles. Todos eles conectados a esta terra. Caleb ouviu em silêncio enquanto ela contava sobre as mortes repentinas de seu pai e avô, ambos com meses de diferença. Como a terra foi tomada sob a alegação de que não havia herdeiros legais. Como os documentos que comprovavam a propriedade convenientemente desapareceram. Eu vim para encontrar o que eles perderam ou o que alguém escondeu.
Ná sussurrou. Um diário, papéis, qualquer coisa que prove que esta terra não está abandonada. Sua voz falhou, mas eles não queriam que eu procurasse. A mandíbula de Caleb apertou. Quem são eles? Homens que dizem que esta terra é inútil, mas querem mantê-la de qualquer maneira. Ela respirou fundo, trêmula. Eles me seguiram, me encurralaram perto do velho poço, pegaram minha mochila, meu caderno, tudo que eu tinha coletado. Sua mão se moveu inconscientemente para sua perna machucada. Então um deles me chutou forte. Disse que eu deveria deixar os mortos onde eles pertencem. Ela engoliu em seco. Eles me deixaram lá. Eles pensaram que eu não conseguiria sair. Ela levantou o queixo, o fogo tremeluzindo em seus olhos escuros. Mas eu consegui. Caleb ficou em silêncio, olhando para a jovem que havia sobrevivido mais do que ele imaginava. Então ele gesticulou gentilmente para a parede. Você disse que sua família morava aqui? Ele incentivou. Narra acenou novamente, desta vez com certeza. Ela apontou para uma das marcações desbotadas no painel de madeira. Aquela impressão de mão, meu avô a fez e o símbolo do sol ali. Sua voz suavizou. Meu pai. Ele costumava entalhá-los nas cercas de madeira quando eu era pequena. Caleb traçou o ar acima das marcações, sentindo de repente que a cabana estava mais viva do que ele jamais havia percebido, testemunhando vidas que ela uma vez abrigou. Este lugar não foi abandonado, Ná sussurrou. Foi tomado. Quando ela terminou, Caleb sentou-se ao lado da fogueira e olhou para as chamas. O peso de sua história pressionava-o. Então ele olhou para ela, realmente olhou para ela. Você pode ficar aqui, ele disse simplesmente. Ná piscou. Mas você não vai a lugar nenhum com essa perna. E mesmo que você pudesse andar, ele exalou lentamente. Eu não vou te mandar de volta para lá sozinha. Ela o observou com olhos arregalados e incertos. As pessoas não a defendiam há muito tempo, talvez nunca. Esta cabana não me escolheu apenas a mim, Caleb disse. Ela escolheu você também. Então fique, cure-se, e ninguém vai pôr a mão em você. Não enquanto eu estiver aqui. A garganta de Ná se moveu enquanto ela engolia. Ela não falou, mas o menor aceno passou entre eles, como o começo da confiança. Caleb limpou um canto da cabana, colocando cobertores, arrumando comida e água onde ela pudesse alcançar. Dusty se aproximou e cheirou a mão de Ná gentilmente. Por enquanto, Caleb acrescentou, isto é lar. A notícia se espalhou mais rápido que o vento pelo deserto vermelho. Pessoas passando pelas trilhas distantes viram fumaça da chaminé da cabana, algo que não viam há anos. Rumores flutuavam por postos comerciais e pequenas comunidades próximas. Alguém estava vivendo na cabana amaldiçoada novamente. Alguns vieram a pé para investigar, parados nas linhas de fronteira esculpidas por antigos marcos de propriedade. Eles não se aproximaram, apenas olharam, sussurraram, observaram. 2 vezes, um caminhão de cor escura dirigiu lentamente pela estrada de terra que levava à terra. Então voltou antes de chegar à cabana. E uma vez um homem que Caleb nunca tinha visto antes ficou perto da cerca de arame, braços cruzados, olhando para a casa como se calculasse algo. No momento em que Caleb saiu, o homem já estava caminhando em direção ao seu caminhão. Ele nunca acenou, nunca falou, apenas foi embora. Caleb apertou as rédeas de Dusty naquela noite e dormiu com sua faca perto. Algo estava mudando na terra ao redor deles, e o que quer que estivesse vindo, ele suspeitava que não tinha acabado. O inverno chegou antes que alguém estivesse pronto para ele. No final de novembro, o deserto havia mudado de vermelho e dourado para branco osso e quebradiço. Caleb acordou uma manhã e encontrou geada cobrindo o interior da parede da cabana, uma fina camada cristalina que parecia sal derramado. Sua respiração saía em nuvens lentas enquanto ele se levantava. A temperatura havia caído muito mais baixo do que deveria tão cedo na estação. Até Dusty, geralmente paciente com o frio,
Batia os cascos e sacudia a crina como se estivesse tentando afastar o frio da manhã. Lá fora, a neve caía preguiçosamente de um céu da cor de estanho. Nuvens espessas vinham da direção de Shiprock, a montanha sagrada erguendo-se como as costas de algum titã adormecido. As nuvens eram escuras, escuras demais. Caleb havia passado invernos suficientes nos 4 cantos para saber o que aquilo significava. Uma tempestade estava chegando. Uma tempestade de verdade. Ele ficou do lado de fora da cabana, esfregando as mãos para se aquecer, observando o horizonte engolir a luz. Atrás dele, Nena puxou um cobertor mais apertado em volta dos ombros enquanto estava na soleira da porta. Ela chega mais cedo a cada ano, ela murmurou. Caleb acenou com a cabeça. O que significa que temos que trabalhar mais rápido do que todos os anos? Ele inspecionou a cabana. Apesar de todos os reparos e suportes improvisados que ele havia adicionado, ela ainda estava frágil, frágil demais. Uma rajada forte o suficiente poderia arrancar o telhado como uma tampa. Uma nevasca pesada o suficiente poderia desabar a estrutura inteira sobre eles. Ele não podia permitir isso. Fique dentro e mantenha o fogo aceso, ele disse a Ná. Hoje nos preparamos para o pior. E assim o fizeram. Caleb passou o dia inteiro reforçando a cabana até suas mãos queimarem e seus músculos tremerem. Ele recolheu cada pedaço de madeira que pôde encontrar, tábuas caídas, galhos quebrados, vigas restantes do lado desabado da estrutura. Nada foi desperdiçado. Ele cravou uma estaca longa na terra congelada, apoiando todo o seu peso nela até que ela ficasse firme, então outra e outra. As estacas apoiavam as paredes inclinadas como costelas improvisadas. Ele preencheu as fendas com tudo que podia bloquear o vento, panos rasgados, palha de um saco de cama abandonado, punhados de argila molhada que ele pegou perto do riacho. Ele sobrepôs os materiais nas fendas da parede, empurrando-os fundo até formarem um isolamento rudimentar. O vento começou a aumentar à medida que a tarde virava noite, chacoalhando o telhado com dedos impacientes. Caleb, Nina chamou de dentro. Você já fez o suficiente. Você precisa descansar. Ele balançou a cabeça, arrastando outra escorada para a parede. Se o telhado cair, tudo isso cai. Não temos o luxo de parar. Ele amarrou uma corda em uma das vigas do telhado, puxando-a com força até que parasse de se mover. Suas palmas se rasgaram sob o atrito da corda, mas ele mal percebeu. Ele cravou outro prego no lugar, usando uma pedra quando o martelo escorregou de seus dedos dormentes. Ná estava atrás dele com um cobertor enrolado em si, observando com uma ruga preocupada entre as sobrancelhas. Você não precisa provar nada, ela disse suavemente. Caleb soltou um longo suspiro. Eu não estou provando nada. Eu estou sobrevivendo. Ele apertou o último nó. Todos nós estamos. Dusty trabalhou ao lado deles o melhor que pôde. Caleb enrolou uma corda em uma pesada viga de suporte e o velho Mustang cravou seus cascos na neve, puxando com lenta determinação. Sua respiração saía em jatos brancos. Seus músculos tremiam. No entanto, ele não parou até que a viga caísse no lugar. Ná correu até ele depois, apertando as mãos em seu pescoço. Você está congelando, ela sussurrou para o cavalo. Dusty encostou-se em seu toque, exalando fracamente. Ele está envelhecendo, Caleb disse baixinho. Mas ele sabe que o que estamos fazendo importa. Dusty ainda patrulhava o perímetro da cabana todas as noites, como se a estivesse guardando-os. Ele ficava na entrada durante as horas mais escuras, as orelhas atentas a cada som além do véu da neve. Mas mesmo os companheiros mais fortes enfraqueciam com o tempo. Ná passava cada momento livre cuidando dele, esfregando calor em suas pernas, aplicando ervas que ela moía em pasta, dando-lhe goles de caldo quente quando ele recusava água fria. Obrigado, Caleb lhe disse mais de uma vez. Ná apenas balançou a cabeça. Ele faz parte desta casa.
Eu cuido do que pertence a esta terra. Lá dentro, ela mantinha o fogo vivo através de cada rajada de vento que ameaçava apagá-lo. Ela cozinhava sopa fina com as últimas batatas que Caleb havia trazido da cidade, mexendo-a lentamente, deixando o calor preencher a cabana apertada. Quando Caleb entrava todas as noites, exausto, sujo de terra, tremendo de frio, ela lhe entregava uma tigela quente nas mãos sem uma palavra. Dusty descansava perto da porta, enquanto ela envolvia suas pernas em tiras de pano para aquecer. A cabana havia se tornado um ecossistema frágil de força de vontade, luz de fogo e resistência compartilhada. Nenhum deles sozinho teria sobrevivido ao frio. A tempestade chegou sem misericórdia. Naquela noite, o vento gritou pela planície como algo vivo, algo selvagem e voraz. A cabana inteira tremeu. A neve se jogou de lado contra as paredes, sibilando por frestas como pó fino. Dentro, a lanterna piscou violentamente, sombras saltando pelo quarto apertado. Dusty estava perto da entrada, músculos tensos, as orelhas apontadas para frente. Caleb agachou-se perto do fogo, alimentando-o constantemente, observando as chamas se dobrarem a cada rajada de ar frio. Na tentou dormir, mas depois de 1 hora, ela sentou-se envolvendo seu cobertor com força. Nunca ouvi uma tempestade como esta, ela sussurrou. Caleb não respondeu. Ele ouviu. A tempestade era barulhenta, mas em meio ao rugido, ele ouviu algo mais. Um som que não se encaixava. Batida. Era fraco. Um erro, talvez. Um galho batendo na parede. Então veio de novo. 3 batidas fortes. Determinadas. Humanas. Congelou. Ninguém poderia estar lá fora. Não nisso. Dusty levantou-se sobre pernas trêmulas, empurrando o nariz para a porta. Outra batida veio desta vez, mais fraca, escorregando para o vento uivante como um último suspiro. Caleb pegou sua faca e deu um passo cuidadoso em direção à entrada. Ele pressionou uma mão contra a porta e inclinou-se ouvindo vozes. Nada, apenas a tempestade. Mas Dusty cutucou a madeira como se o impelisse para a frente. Caleb destrancou o escoramento, respirou uma vez e abriu a porta com um puxão. Uma rajada de frio o atingiu tão forte que lhe roubou o fôlego. A neve girava violentamente, picando seu rosto. Através do borrão branco, 3 figuras cambalearam à vista. Um homem, uma mulher segurando uma criança embrulhada, seus corpos curvados sob o peso do vento e do terror. O rosto da criança, o pouco que podia ser visto, estava pálido, imóvel. O homem ofegou. Ajuda! Por favor! Nosso menino! Caleb os puxou para dentro, bateu a porta e a escorou novamente. A tempestade gritou como se furiosa por a presa ter escapado de suas garras. Eles deitaram a criança, não mais velha que 6 anos, perto do fogo. Suas roupas estavam molhadas, seus lábios quase azuis. Ele não reagiu quando Caleb tocou sua bochecha. Ele está congelando, Caleb disse. Temos que nos mover rápido. A mãe ajoelhou-se ao lado do filho, soluçando. Ele parou. Ele simplesmente parou de se mover. Por favor. Caleb tirou as roupas molhadas do pequeno corpo e o envolveu em um cobertor grosso. Na correu para aquecer água, suas mãos tremendo violentamente. Caleb esfregou os braços, pernas, peito da criança, tentando fazer a circulação começar. Ele segurou sua própria respiração quente no rosto do menino, deixando o calor tocar a pele fria. Vamos lá, Caleb sussurrou. Lute. Por longos minutos nada aconteceu. O fogo estalou. A tempestade uivou. O menino permaneceu imóvel. Na segurou sua mão, sussurrando seu nome repetidamente. A voz tremendo. 20 minutos se passaram, 30 então, quase imperceptível. O corpo da criança se sacudiu apenas uma vez. Um pequeno suspiro escapou dele, então outro. Uma respiração trêmula retornou ao seu peito.
Seus olhos se abriram por um segundo. Ele está voltando. Na chorou. A mãe desabou em lágrimas, puxando o filho para perto, mas com cuidado para não sufocá-lo. O pai cobriu o rosto com as duas mãos, os ombros tremendo de alívio. Caleb sentou-se no chão, suado, exausto, o suor esfriando em sua testa apesar do frio. Ele observou a criança revivida e sussurrou: "Bom trabalho, garoto." A tempestade continuou furiosa, mas dentro da cabana algo mudou. Havia calor, havia vida. Havia gratidão tão espessa que preencheu o quarto apertado como calor. Caleb reorganizou o espaço limitado para que a família pudesse sentar perto do fogo. Ele lhes entregou o que restava de seu estoque de comida. Meio pão, o restante da sopa, um punhado de carne seca. Na adicionou outro cobertor sobre a criança, verificando sua temperatura várias vezes. Dusty deitou-se na frente da porta, bloqueando as piores correntes de ar de entrar. As paredes rangiam. O telhado reclamava, mas eles aguentaram. 6 pessoas, 3 residentes, 3 estranhos amontoados em um pequeno círculo, suas respirações formando uma nuvem compartilhada de calor na luz fraca. Lá fora, a tempestade gritou sem misericórdia. Lá dentro, um único fogo recusou-se a morrer. Ao amanhecer, a tempestade havia soltado seu punho gelado. O mundo brilhava sob o sol matinal. A neve amontoava-se alta, cintilando estranhamente pacífica após uma noite de violência. Caleb empurrou a porta para abrir, pisando até a coxa na neve, semicerrando os olhos contra o brilho da luz. Atrás dele, a criança, agora alerta e sorrindo, espiou fracamente dos braços de sua mãe. "Você salvou meu menino", o pai disse, parado ao lado de Caleb. Sua voz falhou. "Eu não sei como pagar isso." Caleb balançou a cabeça. "Você não me deve nada." A mãe deu um passo à frente e o abraçou, um abraço trêmulo. "Você salvou todos nós", ela sussurrou. Quando a família finalmente partiu depois que Caleb ajudou a desenterrar seu veículo e religá-lo, eles deixaram para trás um pequeno embrulho no chão. Bolos de milho secos, uma pilha de lenha e uma pulseira de contas artesanal. Um sinal de agradecimento, um pedaço de sua herança, uma promessa de que não esqueceriam. Na pegou a pulseira gentilmente. Sua voz era suave enquanto ela falava. "Você não apenas reconstruiu esta cabana", ela disse. "Você trouxe seu espírito de volta." Caleb olhou ao redor do quarto. As paredes remendadas, as vigas reforçadas, o calor persistente de 6 sobreviventes. Ele não disse nada porque sabia que ela estava certa. A notícia viajou mais rápido que o vento no deserto. Começou com uma família que havia sobrevivido à tempestade. Quando eles voltaram para sua pequena comunidade Navajo, perto de Red Mesa, eles falaram da noite como se contassem um quase milagre. Vizinhos se reuniram enquanto o pai recontava sua jornada desesperada pela nevasca. A criança ficando mole em seus braços, a tempestade os perseguindo como um fantasma faminto por ar. Mas o que eles mais se lembravam, e a parte pela qual suas vozes se suavizavam, era a cabana. "Aquele velho lugar abandonado", o pai disse, balançando a cabeça em admiração. "Ele nos salvou, e o cowboy que morava lá, Caleb, acho que era o nome dele. Ele salvou nosso menino." A mãe acrescentou com a mão sobre o coração. Havia calor naquela casa. Calor de verdade. A história se espalhou de boca em boca, de famílias a anciãos, de círculos de fogo a postos de comércio. As pessoas falavam da cabana que um dia havia sido descartada como amaldiçoada, vazia, abandonada. A cabana que ninguém ousava se aproximar por anos. Agora ela havia abrigado uma família na noite mais escura do inverno. E alguém novo estava vivendo lá, um cowboy que trabalhava com as mãos nuas e coração teimoso. Alguns dos Navajo mais velhos murmuraram: "Talvez a terra não tenha terminado seu trabalho." Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas caminhavam perto dos limites da propriedade. Não pisando na terra ainda não,
mas ficando a uma distância respeitosa para olhar para a silhueta da cabana no cume. Um lugar uma vez abandonado havia começado a chamar as pessoas de volta. A primeira oferenda chegou na manhã seguinte. Caleb abriu a porta e piscou, surpreso. Um pacote arrumado de lenha seca repousava no chão empoeirado de neve. Nenhuma pegada, exceto as que se afastavam. Ele o pegou, olhando para a paisagem vazia. Isso é estranho, ele murmurou. Na estava atrás dele, braços cruzados para se aquecer. Alguém sabe o que a tempestade tirou de nós. Mas as oferendas não pararam por aí. No dia seguinte, Caleb encontrou um pedaço de pão frito embrulhado e uma pequena jaqueta de pele de ovelha dobrada cuidadosamente na soleira. Então uma lanterna de estanho com um pavio. Então uma pilha de madeira restante. Então uma velha caixa de ferramentas de madeira cheia de cinzéis, pregos e uma plaina enferrujada, mas utilizável. Cada vez ninguém bateu, ninguém chamou. Eram atos silenciosos feitos da maneira como as pessoas fazem oferendas a algo sagrado, algo que retorna. Narra observava a expressão confusa de Caleb suavizar dia após dia. Eles não estão te dando essas coisas, ela disse gentilmente. Eles as estão dando à cabana porque ela deu algo em troca. Caleb olhou para a porta, as paredes que ele havia remendado, o telhado que ele havia amarrado, e sentiu algo acender dentro dele que ele não sentia há muito tempo antes de ser demitido. Ele não estava lutando sozinho mais. Algumas tardes depois, o som de um motor quebrou o silêncio constante. Caleb saiu, limpando suor e serragem da testa. A neve havia derretido o suficiente para criar sulcos finos e lamacentos sob suas botas. Uma velha caminhonete enferrujada parou. Um homem alto com barba grisalha e mãos calejadas saiu. Seu olhar varreu a cabana com o olho de um artesão, observando ângulos, junções, suportes. Você deve ser Caleb, o homem disse, oferecendo a mão. Meu nome é Ray. Ouvi dizer que este lugar resistiu à tempestade. Quis ver por mim mesmo. Caleb apertou sua mão, incerto do que esperar. Bem, não caiu. Isso é algo. Ray riu. Mais do que algo nessas paragens. Ele andou pelo perímetro, passando os dedos pelas tábuas remendadas, batendo nas vigas que Caleb havia reforçado com corda. Quando ele chegou ao canto traseiro, ele se agachou e olhou para o trabalho manual de Caleb. Você fez tudo isso com restos? Ele perguntou. Caleb encolheu os ombros. Não tinha mais nada. Ray endireitou-se. Nada mal mesmo. Ele voltou para sua caminhonete e abriu a porta traseira. Pensei que isso poderia ser útil. Ele tirou uma porta de madeira, velha, desgastada, mas sólida. Os painéis continham intrincadas esculturas geométricas navajo, desbotadas, mas ainda bonitas. Ao lado estavam tábuas de pinho, um pequeno martelo e uma caixa gasta de pregos. Ninguém está usando-os mais, Ray disse. Esta casa merece uma porta adequada. Caleb olhou para o presente atordoado. Ele nunca havia recebido algo tão valioso sem ter que trabalhar por isso ou pagar por isso com vergonha. Por quê? Por que trazer isso aqui? Ele perguntou. Ray encolheu os ombros. Uma casa que mantém as pessoas vivas merece ajuda para se manter viva. Na entrou na porta, os olhos suaves. Veja, Caleb. A cabana respira de novo. Caleb engoliu o aperto em seu peito. Obrigado, ele sussurrou. Ray apenas acenou com a cabeça. Sob a orientação de Ray, Caleb reconstruiu a entrada da cabana. Eles passaram horas medindo a porta, cortando madeira, alisando as bordas. Caleb encaixou a nova porta, pesada e forte, no lugar e apertou as dobradiças. Ela fechou com um baque profundo e reconfortante que parecia um batimento cardíaco. Retornando a um corpo há muito silencioso, ele construiu uma pequena varanda com vigas descartadas, moldando-as até que se mantivessem. Ele martelou pedras ao redor da base das paredes para bloquear o pior do vento. Guiado por Nená, ele misturou argila com palha, compactando-a nas fendas como seus ancestrais haviam feito por gerações.
A neve caía levemente enquanto ele trabalhava, empoeirando seus cabelos e ombros. Quando ele se afastou para inspecionar a cabana, ele mal podia acreditar no que via. Não parecia mais abandonada. Parecia habitada, amada até. Ray estava com os braços cruzados, acenando em aprovação. Você é um Caleb natural. Bom trabalho. O elogio, por mais simples que fosse, tocou profundamente. Caleb sentiu um calor que nada tinha a ver com o fogo lá dentro. Pela primeira vez, desde que fora demitido, ele se sentiu capaz novamente, útil, necessário. Na manhã seguinte, Caleb encontrou 3 crianças esperando perto da cabana. Elas estavam agasalhadas em gorros de lã e casacos grossos, segurando pequenas ferramentas, um velho martelo, um pedaço curto de madeira, uma fita métrica desfiada. Um deles, o menino mais velho, deu um passo à frente. Nossa mãe disse, "Você poderia nos ensinar?" Ele perguntou meio tímido, meio esperançoso. Ensinar o quê? Que ele perguntou. Como consertar as coisas? Como fazer uma casa ficar de pé no vento? Caleb hesitou, mas as crianças olhavam para ele com tanta curiosidade sincera que ele não pôde recusar. Tudo bem, ele disse. Vamos começar escolhendo boa madeira. As crianças o seguiram pela pilha de madeira, apontando, adivinhando, fazendo perguntas intermináveis. Caleb mostrou-lhes como distinguir madeira podre de madeira sólida, como martelar sem entortar o prego, como entalhar as bordas danificadas para fazer 2 peças se encaixarem. Na observava da porta, um sorriso puxando seus lábios, enquanto as crianças se amontoavam em torno de Caleb, ansiosas e desajeitadas e cheias de risadas. Naquela tarde, Caleb as ensinou a construir uma fogueira com segurança e como manter as chamas acesas durante a noite, uma habilidade que valia mais do que ouro durante as tempestades de inverno. Quando o sol baixou, as crianças pegaram suas ferramentas e prometeram voltar. Enquanto elas desciam o caminho nevado, Caleb percebeu algo notável. Ele estava transmitindo conhecimento. Ele estava construindo mais do que uma casa. Ele estava construindo comunidade dentro da cabana. Na escreveu página após página, cheias de notas, desenhos de antigas marcações de parede, memórias das histórias de seu avô, esboços da terra antes de ter sido tomada. Ela escreveu histórias, canções, rituais, receitas, qualquer coisa que ligava seu povo a este solo. Uma noite, ela levantou os olhos de seu caderno. Caleb estava consertando uma prateleira quebrada no canto. Este lugar tem um nome, ela disse. Seahutsui Kaya, terra dos penhascos sinuosos. Caleb pausou. É um bom nome. Era um local de encontro. Na continuou. Nascimentos aconteciam aqui. Cerimônias. Minha família viveu aqui por gerações. Seus olhos brilharam com emoção. Eles tentaram apagar isso, mas não conseguiram. Ela fechou o caderno gentilmente. Você não apenas me salvou naquele dia. Você me ajudou a recuperar algo que não deveria ter sido perdido. Caleb não sabia o que dizer, então ele simplesmente assentiu, sentindo-se humilde. O aperto do inverno se intensificou e Dusty não podia mais esconder sua idade. Os passos do Mustang ficaram mais lentos, sua respiração mais pesada. Seus músculos, antes fortes, tremiam com esforço quando ele se levantava pela manhã. Caleb passou horas cuidando dele, massageando articulações rígidas, alimentando-o com purê quente, escovando a neve de sua crina. No entanto, todas as manhãs, sem falta, Dusty ficava na porta da cabana, as orelhas para a frente, observando a terra como se a estivesse guardando. As crianças o acariciavam ao passar. Ele é o cavalo guardião, elas diziam orgulhosamente. Caleb ajoelhou-se ao lado de Dusty uma manhã, pressionando sua testa na do cavalo. Estamos quase lá, parceiro, ele sussurrou. Apenas aguente. Dusty bufou suavemente, cutucando o ombro de Caleb, um velho gesto de tranquilidade. Uma promessa de que ele continuaria de guarda enquanto pudesse. E enquanto Caleb o olhava, para os olhos cansados,
mas inabaláveis de um cavalo que o havia seguido através de perdas, exílio e tempestades, ele sentiu uma onda de gratidão tão profunda que quase o quebrou. Dusty não era apenas um cavalo. Ele era a última peça da antiga vida de Caleb e o primeiro guardião leal da nova. Ao final daquela semana, a cabana havia mudado para todos que a viram. Não era mais uma ruína sussurrando sobre abandono. Havia se tornado um refúgio, um professor, um guardião da história, um lugar onde estranhos traziam oferendas e crianças aprendiam a construir. Um lugar onde uma jovem recuperava sua herança. Onde um velho Mustang ficava de guarda. Onde um cowboy se reconstruía pedaço por pedaço. A cabana, uma vez esquecida, fazia parte da comunidade novamente, viva e esperando pelo que viria a seguir. O sol estava se pondo quando Caleb colocou a lanterna na janela pela primeira vez. A luz do fim da tarde sangrava pelos penhascos vermelhos, transformando as cristas de arenito em folhas de cobre em brasa. Caleb estava na porta da cabana, segurando a velha lanterna Navajo que Nená havia encontrado entre os pertences de sua família, uma relíquia usada para guiar viajantes à noite. Sua estrutura de metal era gravada com padrões em espiral, as formas simbolizando o vento, o amanhecer e a jornada dos espíritos que retornam. Ele limpou o vidro manchado de fuligem, polindo cuidadosamente até a superfície brilhar. Quando ele aparou o pavio e o acendeu, a chama brilhou profunda, âmbar, estável, quente, sem medo do anoitecer crescente. Ná encostou-se no batente da porta, observando-o. Isso combina com este lugar, ela disse suavemente. Caleb assentiu. Se alguém estiver perdido lá fora, pelo menos verá esta luz. Ele colocou a lanterna no parapeito da janela, posicionando-a para que a chama pudesse cortar a escuridão em direção às colinas sinuosas. Daquela noite em diante, a lanterna nunca mais se apagou. Não importa o quão forte o vento, o quão fria a noite, o quão pesada a neve, a chama que retornava queimava. As pessoas notaram quase imediatamente. Em Red Mesa, os anciãos sussurravam sobre a visão, a cabana há muito tempo morta brilhando novamente da mesma forma que décadas atrás, quando pastores cruzavam o platô à noite e procuravam o sinal quente de casa. Crianças falavam em vozes baixas, apontando para as colinas. Se você se perder depois do pôr do sol, siga a luz. Ela o guiará de volta. E logo a cabana ganhou um novo nome, um falado com uma espécie de reverência, a chama que retorna. O lugar antes evitado agora atraía visitantes silenciosos que ficavam a uma distância respeitosa, sentindo algo antigo se agitar ali. Algo que havia adormecido por tempo demais. Certa manhã, enquanto em uma luz dourada suave banhava a neve, Caleb viu 3 figuras familiares se aproximando, a família que ele havia abrigado durante a tempestade. O menino, agora com bochechas rosadas e cheio de energia, correu à frente com uma alegria cambaleante. Caleb! Ele chorou antes de se atirar nele com um abraço. Caleb enrijeceu a princípio. Ele nunca tinha sido um homem acostumado à afeição. Mas então ele retribuiu o abraço, colocando uma mão gentil nas costas do menino. Você parece mais forte, ele disse. O menino sorriu. Eu sou. E quando eu crescer, quero construir um abrigo como este. Eu quero ajudar as pessoas também, assim como você. Algo no peito de Caleb se dobrou para dentro. Ele limpou a garganta, incerto do que fazer com o calor que subia dentro dele. O pai deu um passo à frente e apertou o ombro de Caleb. Você não apenas o salvou, ele disse baixinho. Você nos deu uma esperança que pensávamos ter perdido. Esperança. Caleb não sentia essa palavra em seus ossos há anos. Não desde muito antes do rancho Sandstone, antes do dia em que sua vida foi reduzida a um cavalo, uma mochila e um único dólar. No entanto, a que ele estava sendo dito que a havia devolvido a outra pessoa. A cabana parecia diferente agora,
quase irreconhecível em comparação com a carcaça quebrada que Caleb havia comprado. A nova porta que Ray ajudou a instalar estava firme, seus símbolos geométricos esculpidos, capturando a luz ao nascer do sol. Caleb havia reforçado o telhado com novas tábuas de pinho e as amarrado com corda grossa em uma treliça forte o suficiente para resistir aos ventos de inverno. Ele também havia construído uma modesta varanda, grande o suficiente para proteger os visitantes da chuva ou da neve. Pedras revestiam a fundação como uma parede protetora firmemente compactada contra as correntes de ar. Dentro, o chão havia sido nivelado e coberto com ripas de madeira que ele havia lixado até ficarem lisas. Uma pequena mesa estava perto da fogueira, junto com prateleiras para comida, ferramentas e cobertores. Não era perfeito, mas era seguro, quente, vivo. Ray vinha ocasionalmente para verificar o progresso. Cada vez ele caminhava pelo perímetro com aprovação silenciosa, acenando mais do que falava. "Você construiu um lar para si mesmo", ele disse uma vez. Caleb olhou para as paredes brilhantes, para as vigas resistentes acima. "Eu acho que sim." Ray sorriu. "É bom, não é?" Caleb não respondeu. Ele não precisava. Dusty se acostumou a dormir sob a varanda à tarde, absorvendo o sol suave do inverno. Suas costas haviam curvado, seu andar diminuiu, mas seus olhos escuros, gentis, firmes, ainda mantinham a mesma lealdade que Caleb conhecia há mais de uma década. Crianças que visitavam a cabana corriam direto para ele, acariciando sua crina, sussurrando segredos em suas orelhas, como se ele fosse um espírito guardião em vez de um Mustang envelhecido. "Este é o cavalo protetor", uma criança disse orgulhosamente. "Ele mantém a chama que retorna segura." Caleb sentou-se ao lado de Dusty uma noite, apoiando a mão no pescoço quente do cavalo. "Percorremos um longo caminho, parceiro", ele murmurou. "Um longo caminho?" Dusty bufou suavemente, cutucando o ombro de Caleb, um velho gesto de tranquilidade, uma promessa de que ele continuaria de guarda enquanto pudesse. E enquanto Caleb o olhava, para os olhos cansados, mas inabaláveis de um cavalo que o havia seguido através de perdas e exílio e tempestades, ele sentiu uma onda de gratidão tão profunda que quase o quebrou. Dusty não era apenas um cavalo. Ele era a última peça da antiga vida de Caleb e o primeiro guardião leal da nova. No final daquela semana, a cabana havia mudado para todos que a viram. Não era mais uma ruína sussurrando de abandono. Havia se tornado um refúgio, um professor, um guardião da história, um lugar onde estranhos traziam oferendas e crianças aprendiam a construir. Um lugar onde uma jovem recuperava sua herança, onde um velho Mustang ficava de guarda, onde um cowboy reconstruía a si mesmo pedaço por pedaço. A cabana, uma vez esquecida, era parte da comunidade novamente, viva e esperando pelo que vinha a seguir. O sol estava se pondo quando Caleb colocou a lanterna na janela pela primeira vez. A luz do fim da tarde sangrou pelos penhascos vermelhos, transformando as cristas de arenito em folhas de cobre em brasa. Caleb estava na porta da cabana, segurando a velha lanterna Navajo que Nená havia encontrado entre os pertences de sua família, uma relíquia usada para guiar viajantes à noite. Sua estrutura de metal era gravada com padrões em espiral, as formas simbolizando o vento, o amanhecer e a jornada dos espíritos que retornam. Ele limpou o vidro manchado de fuligem, polindo cuidadosamente até a superfície brilhar. Quando ele aparou o pavio e o acendeu, a chama brilhou profunda, âmbar, estável, quente, sem medo do anoitecer crescente. Ná encostou-se no batente da porta, observando-o. "Isso combina com este lugar", ela disse suavemente. Caleb assentiu. "Se alguém estiver perdido lá fora, pelo menos verá esta luz." Ele colocou a lanterna no parapeito da janela,
posicionando-a para que a chama pudesse cortar a escuridão em direção às colinas sinuosas. Daquela noite em diante, a lanterna nunca mais se apagou. Não importa o quão forte o vento, o quão fria a noite, o quão pesada a neve, a chama que retornava queimava. As pessoas notaram quase imediatamente. Em Red Mesa, os anciãos sussurravam sobre a visão. A cabana há muito tempo morta brilhando novamente da mesma forma que décadas atrás, quando pastores cruzavam o platô à noite e procuravam o sinal quente de casa. Crianças falavam em vozes baixas, apontando para as colinas. Se você se perder depois do pôr do sol, siga a luz, ela o guiará de volta. E logo a cabana ganhou um novo nome, um falado com uma espécie de reverência, a chama que retorna. O lugar antes evitado agora atraía visitantes silenciosos que ficavam a uma distância respeitosa, sentindo algo antigo se agitar ali. Algo que havia adormecido por tempo demais. Certa manhã, enquanto uma luz dourada suave banhava a neve, Caleb viu 3 figuras familiares se aproximando. A família que ele havia abrigado durante a tempestade. O menino, agora com bochechas rosadas e cheio de energia, correu à frente com uma alegria cambaleante. Caleb, ele chorou antes de se atirar nele com um abraço. Caleb enrijeceu a princípio. Ele nunca tinha sido um homem acostumado à afeição. Mas então ele retribuiu o abraço, colocando uma mão gentil nas costas do menino. Você parece mais forte, ele disse. O menino sorriu. Eu sou, e quando eu crescer, quero construir um abrigo como este. Eu quero ajudar as pessoas também, assim como você. Algo no peito de Caleb se dobrou para dentro. Ele limpou a garganta, incerto do que fazer com o calor que subia dentro dele. O pai deu um passo à frente e apertou o ombro de Caleb. Você não apenas o salvou, ele disse baixinho. Você nos deu uma esperança que pensávamos ter perdido. Esperança. Caleb não sentia essa palavra em seus ossos há anos. Não desde muito antes do rancho Sandstone. Antes do dia em que sua vida foi reduzida a um cavalo, uma mochila e um único dólar. No entanto, aqui ele estava sendo dito que a havia devolvido a outra pessoa. A cabana parecia diferente agora, quase irreconhecível em comparação com a carcaça quebrada que Caleb havia comprado. A nova porta que Ray ajudou a instalar estava firme, seus símbolos geométricos esculpidos, capturando a luz ao nascer do sol. Caleb havia reforçado o telhado com novas tábuas de pinho e as amarrado com corda grossa em uma treliça forte o suficiente para resistir aos ventos de inverno. Ele também havia construído uma modesta varanda, grande o suficiente para proteger os visitantes da chuva ou da neve. Pedras revestiam a fundação como uma parede protetora firmemente compactada contra as correntes de ar. Dentro, o chão havia sido nivelado e coberto com ripas de madeira que ele havia lixado até ficarem lisas. Uma pequena mesa estava perto da fogueira junto com prateleiras para comida, ferramentas e cobertores. Não era perfeito, mas era seguro, quente, vivo. Ray vinha ocasionalmente para verificar o progresso. Cada vez ele caminhava pelo perímetro com aprovação silenciosa, acenando mais do que falava. Você construiu um lar para si mesmo, ele disse uma vez. Caleb olhou para as paredes brilhantes, para as vigas resistentes acima. Eu acho que sim. Ray sorriu. É bom, não é? Caleb não respondeu. Ele não precisava. Dusty se acostumou a dormir sob a varanda à tarde, absorvendo o sol suave do inverno. Suas costas haviam curvado, seu andar diminuiu, mas seus olhos, escuros, gentis, firmes, ainda mantinham a mesma lealdade que Caleb conhecia há mais de uma década. Crianças que visitavam a cabana corriam direto para ele, acariciando sua crina, sussurrando segredos em suas orelhas, como se ele fosse um espírito guardião em vez de um Mustang envelhecido. Este é o cavalo protetor, uma criança disse orgulhosamente. Ele mantém a chama que retorna segura. Caleb sentou-se ao lado de Dusty uma noite, apoiando a mão no pescoço quente do cavalo. Percorremos um longo caminho, parceiro, ele murmurou.
Um longo caminho? Dusty fechou os olhos, encostando-se ao toque como se concordasse. Então, um dia, um jornalista chegou. Um homem de meia idade com uma câmera pendurada no ombro e um caderno debaixo do braço. Ele caminhou pela propriedade lentamente, estudando cada canto, antes de cumprimentar Caleb com um aperto de mão. Eu estou escrevendo para o Shiprock Herald, ele explicou. Ouvi histórias sobre um cowboy que comprou uma cabana assombrada por Antler. Vim ver por mim mesmo. Ele tirou fotos da entrada reconstruída, da lanterna brilhando na janela, da fogueira onde o calor sempre permanecia, e finalmente de Caleb parado ao lado de Dusty. Se importa se eu perguntar? O jornalista disse com a caneta pronta. Por que comprar uma casa que todos os outros evitavam, especialmente uma prestes a cair? Caleb considerou a pergunta. Ele poderia ter respondido com uma piada ou dado de ombros, mas ele não o fez, porque era tudo o que eu podia pagar. Ele disse simplesmente, e porque talvez precisasse de alguém para acreditar que poderia ficar de pé novamente. O jornalista piscou, atordoado pela honestidade. Ele anotou a resposta com admiração silenciosa. Uma semana depois, o artigo apareceu. O cowboy de Unemoli e a luz que nunca se apaga. Pessoas em cidades próximas o leram. Alguns dirigiram até lá apenas para olhar a cabana. Alguns deixaram suprimentos à porta, cobertores, comida, velas. Alguns simplesmente ficaram em silêncio, tentando entender como um lugar esquecido poderia voltar à vida. Mas Caleb não pensava em si mesmo como um símbolo ou uma história. Ele só pensava na lanterna e nas pessoas que poderiam precisar de seu brilho. Naquela noite, o céu se tingiu de tons de lavanda e cobre. As sombras de Shiprock se estenderam longas pelas planícies. Caleb pisou na varanda com uma lanterna nas mãos, sentindo o peso familiar dela. Ele acendeu o pavio, ajustando-o até que a chama subisse firme e dourada. Então ele a colocou gentilmente no parapeito da janela. A luz brilhante se derramou pelas paredes de madeira, pelas vigas e pelas frestas que ele havia selado tão meticulosamente. Iluminava a neve lá fora, fazendo-a brilhar como se tocada por pó de estrelas. Atrás dele, Nena falou suavemente. Você fez deste lugar algo de que se orgulhar, Caleb. Ele girou a chama da lanterna na palma da mão, observando-a dançar. Então ele disse as palavras que nunca pretendeu dizer em voz alta. Eu vim aqui com os e um cavalo velho, ele murmurou. Mas agora eu tenho uma luz que vale a pena manter viva para quem precisar dela. Na sorriu, o calor preenchendo seus olhos. Atrás deles, Dusty bufou gentilmente, como se adicionasse sua aprovação. A noite se aprofundou nas estrelas, emergindo uma a uma no céu escuro. Mas a área ao redor da cabana permaneceu brilhante, aquecida pelo brilho dourado que pulsava constantemente da janela. Não tremia, não escurecia, permanecia forte contra o frio. Um farol, uma promessa, um lar. E enquanto a chama que retornava brilhava pelo deserto, guiando os perdidos, confortando os cansados, chamando de volta os esquecidos, Caleb entendeu algo que nunca esperou. Ele não tinha simplesmente reconstruído uma cabana. Ele havia reconstruído a si mesmo, e desta vez ele não cairia. Obrigado por ficar conosco até o fim desta história. Se Caleb, Dusty e a chama que retorna tocaram seu coração, por favor, deixe um like, um comentário e assine o canal para não perder a próxima jornada. Nos vemos na